Olá, eu chamo-me Filipe, tenho 42 anos, sou frade capuchinho, sacerdote e trabalho no Hospital de Barcelos, onde sou assistente espiritual e religioso. Pediram para partilhar convosco uma breve reflexão sobre a relação entre o corpo e aquilo que se celebra em Quinta-feira Santa, isto é, a última ceia de Jesus com os seus discípulos, na qual ele instituiu o sacramento da Eucaristia. Durante a última ceia, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é para vós. Fazei isto em memória de mim. Então, o que é que significa comermos ou comungarmos o corpo de Jesus, que é para nós? Para percebermos isso, penso que devemos começar por meditar um pouco nos sentidos. Sentidos que permitem ao nosso corpo ser um instrumento para conhecermos a realidade que nos envolve, para comunicarmos uns com os outros e nos relacionarmos e, sobretudo, para amarmos. Comecemos pela audição. A voz da mãe dá segurança ao bebê. Pelo ouvido, fruímos do som das ondas do mar, do chilrear dos pássaros na floresta, da música e do ruído também. Pelo ouvido chega a voz do outro, que escutamos, chega o outro, que manifesta as suas necessidades ou o que sente. No meu trabalho, a escuta é muito importante. Mas a escuta empática é muito mais do que ouvir o doente dizer que tem dor ou que quer ir à casa de banho. Implica ouvir também o que o doente não consegue verbalizar. Aquilo que está nas entrelinhas do seu discurso ou do seu silêncio, dos seus medos, das suas angústias, das suas lutas interiores, da sua necessidade de perdoar ou de ser perdoado. Eu costumo dizer aos familiares dos doentes que estão a partir, que estão a morrer, que lhes falem ao ouvido, que lhes digam o quanto os amam e que estão ali ao seu lado. Depois temos o olfato. Quem não gosta do cheiro a terra molhada ou do aroma perfumado das flores na primavera? Também os hospitais têm cheiros característicos, nem sempre agradáveis. E o nosso trabalho é também ajudar cada pessoa, cada doente, cada profissional a descobrir o perfume da espiritualidade, que pode dar sentido a fases da vida que por vezes mais se aparentam com o outono ou o inverno. De seguida temos a visão, o olhar. Pela visão nos chega muito do que conhecemos da realidade que nos envolve. O sofrimento dos doentes, e em especial a dor física, leva os profissionais de saúde a desdobrarem-se em atenções para que a medicação seja a mais indicada, para que o catéter esteja bem colocado, para que a higiene seja feita diariamente. Mas alguns profissionais de saúde conseguem ver o que nenhum raio-x consegue. Conseguem olhar mais dentro, num olhar como o de Jesus que nos projeta para a contemplação da pessoa antes do doente. O essencial é invisível aos olhos, dizia o príncipezinho. Coisas que nenhum ataque ou ressonância magnética consegue ver. A fé permite-nos uma nova forma de ler a nossa própria realidade e a dos outros. E pode dar sentido a uma existência onde o corpo ou parte dele já não responde como antes. Chegamos, pois, à mesa e temos o paladar. Gostamos de estar à mesa. A comida aproxima as pessoas. Mas muitas pessoas internadas nos nossos hospitais, por razões de ordem clínica, são alimentadas ou hidratadas apenas com soro. E quando estamos privados de comida, a memória lembra-nos as coisas mais simples, mas carregadas de amor, como a sopa da mãe ou da avó. Para aqueles que podem comer no nosso hospital, a comida é boa, é feita na cozinha por gente com mãos de mãe e de avó. E depois há doentes que, além da comida, querem comungar todos os dias. Quantas, depois de comungar, de agradecer com um sorriso e a cabeça, fecham os olhos, saboreando o Senhor Jesus, que se lhes dá em alimento, e despertando as pupilas gustativas do coração, sabores que fazem memória de um amor maior, o de Deus. E por último, o tato.
Quando todos os outros sentidos falham, emerge o tato como caminho de comunicação. Toque que não é manipulador, que não tem em vista a satisfação de quem toca, naturalmente, mas um toque que pode ser profundamente terapêutico, pacificador para quem está na cama de um hospital. Não um toque de quem passa, pergunta, tem dor e anda em frente, mas um toque de quem está verdadeiramente presente diante do outro e não pensa em mais nada. Costumo sugerir aos familiares dos doentes que estão na fase final da vida que se sentem junto à cama e segurem na mão, toquem, pois a pele que está ali mesmo à superfície, com ou sem rugas, o toque, é um dos últimos redutos de comunicação com o doente e de que infelizmente nos encontramos privados neste momento por força das circunstâncias. Percebemos assim como os sentidos são tão importantes e permitem ao nosso corpo ler o mundo que nos rodeia e comunicarmos uns com os outros. Hoje em dia, há muitas pessoas que fazem cursos que têm em vista o autoconhecimento, sentir-se bem consigo próprio, o equilíbrio das energias, a atenção plena, o self, o ficar zen. Conhecemos-nos também, ou pelo menos achamos que sim, mas nem sempre sabemos estar diante do outro, colocarmos-nos no lugar do outro. A meditação cristã, pelo contrário, leva-nos a sentir parte de um corpo, parte de algo maior que nós mesmos. A sentir que o amor se conjuga sempre no plural, que a vida faz sentido quando é em comunhão com algo ou alguém que nos ultrapassa, e a reconhecer que eu não sou Deus e que preciso dele e dos outros para ser, para existir. Ora, a fé em Jesus coloca o nosso corpo e os nossos sentidos ao serviço não apenas do eu, mas da comunhão e da solidariedade humana, transformando e elevando a nossa própria corporeidade, que alguns quase reduzem aos seus órgãos genitais e aos lábios com botox. Se nós acreditamos verdadeiramente que Deus é amor, então a corporeidade de Deus em Jesus Cristo torna-se um elemento essencial para que o homem atinja a plenitude da comunhão de amor, fazendo o que ele fez em sua memória. Porque quanto mais valorizamos a sua memória, quanto mais procuramos viver e amar como ele viveu e amou, mais crescemos e nos conhecemos como seres capazes de gerar vida e de amar. A sua memória, tal como e mais ainda do que a sopa da mãe e da avó, torna-se a nossa mais radical e profunda identidade. Hoje, como todos os dias, vou celebrar a Eucaristia em sua memória. Mas ao contrário daquilo a que eu como padre e nós como crentes estamos habituados, vou fazê-lo sozinho, numa salinha do hospital. Ainda assim, a experiência eucarística permite-me e permite-nos tomar consciência de que os nossos corpos, afastados enquanto não se tabular esta pandemia, se unem ao corpo de Cristo ressuscitado, formando um só corpo. Isto é, a Eucaristia reúne todos os cristãos num só corpo, que é o corpo de Cristo. Na verdade, para os discípulos de Jesus, a ceia pascal era apenas mais uma refeição ritual, com forte carga simbólica, é certo, em memória da passagem do povo hebreu do Egito para a Terra Prometida, da escravidão para a liberdade. Mas Jesus dá um sentido novo à ceia pascal do Antigo Testamento, fazendo-nos compreender que Ele é o novo e verdadeiro Cordeiro Pascal. Ele é a nova e verdadeira Páscoa. Os apóstolos comiam sem pressentir ainda que a nova Páscoa havia chegado, mas Jesus sabia o que estava para acontecer. Por isso, antecipando o sacrifício que iria oferecer dentro de algumas horas, a sua morte, ele converte o pão e o vinho no seu corpo e sangue, não sem antes lavar os pés aos seus discípulos e revelando assim em jeito de testamento o sentido da sua missão, que é o de ser servo, servindo até ao ponto de dar a sua própria vida, amando até ao fim, morrendo por nós.
Por isso, o sentido de responsabilidade de quem por estes dias está em casa em quarentena e daqueles que estão a garantir o funcionamento dos serviços básicos introduz-nos numa dinâmica de comunhão, onde falta o toque, mas onde não falta o corpo. Por isso, nascido da Eucaristia, o sacerdócio tornará atual até ao fim dos tempos, o nosso resgate feito por Cristo, e isso permite-me celebrar sozinho, mas em comunhão com todos e com todas vós. Com toda a humanidade. A memória do mistério do nascimento, da vida, da autodoação, da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus, que está também no meu e no vosso ADN.